Bom, pessoal, eu hoje vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu noto assim que é bem recorrente. Acho que todo mundo já teve ou tem em casa. Aqui em casa, volta e meia, elas aparecem. E olha, dá um trabalhinho legal para acabar com elas. As famosas cochonilhas, tá? A gente já testou vários métodos, a Ju já ensinou várias receitas, várias formas de acabar com elas. E eu, nos últimos tempos, estou testando uma maneira que eu achei bem interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que de todos os métodos que eu utilizei para acabar com cochonilha, eu acho que esse foi o mais interessante que eu encontrei até hoje. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu até saí procurando cochonilha aqui em casa e, por incrível que pareça, só achei uma plantinha com cochonilha. Nós estamos no final do inverno aqui, época bem chuvosa. Então era para ter bastante cochonilha e eu não achei nada, então fiquei bem contente. Mas eu achei uma, aí a Ju falou, amor, tem uma suculenta que as cochonilhas estão devorando. Aí eu fui buscar ela, aí eu trouxe para vocês olharem. Queria que vocês olharem, esta plantinha aqui, ó, está bem tristinha. As cochonilhas pegaram ela de jeito, tá? Eu normalmente não sei identificar bem qual é a cochonilha, mas porque são muitas famílias de cochonilhas, correto? Principalmente nós conhecemos as duas principais, quais são? São aquelas que ficam um pozinho branco, certo? Parece um algodãozinho, e as de cochonilha de carapaça, que ficam tipo uma moedinha, um olhinho, um estampadinho nas plantas. As duas fazem as mesmas coisas. Elas se ligam à planta para sugar. Elas vão lá para retirar os nutrientes das plantas. Os estudiosos comentam que elas preferem as plantas mais indefesas, as mais novinhas, aquelas que estão mais vulneráveis a esse tipo de ataque. Então, uma dica boa que a gente sempre dá é o seguinte: mantenha as suas plantas bem nutridas, mantenham elas com ventilação, mantenham elas com espaçamento entre as plantas, não junta muito, não deixa a planta muito úmida, no local onde não tem uma boa ventilação. Lembrando que ventilação não é aquela ventarola, aquele vento muito alto, muito grande, que normalmente quem gosta de orquídea sabe que elas não gostam. Tem algumas plantas que toleram bem, mas a maior parte das plantas gostam de ventilação. Bom, vamos lá. O que eu descobri a respeito das cochonilhas? Por que é tão difícil de acabar com as cochonilhas? Todos os tipos de cochonilhas, tanto aquela que parece um talquinho, um algodãozinho, aquelas branquinhas, como as de carapaças, ela tem um sistema de proteção. O que é a proteção? Esse talquinho branco, esse algodão branco que fica sobre elas, aquilo não é a cochonilha. A cochonilha é um bichinho. Sobre elas têm tipo uma cera, um algodão, alguma coisa que eu não sei direito o que é, mas é um material ceroso. Ou seja, ele é impermeável, ou seja, ele tem uma proteção contra líquidos. A mesma coisa que a carapaça da cochonilha, mesma coisa, ela tem aquela proteção que protege da entrada de líquidos. Ou seja, toda vez que a gente aplica um inseticida nela, a gente tem dificuldade de alcançar o bicho. Por quê? Porque ele está protegido ali de baixo, tanto dessa cera branquinha, quanto da carapaça. Essa proteção ajuda muito na sobrevivência desses bichos. Então, eles têm essa facilidade de... Oi, quem veio aqui, ó. Vim dar oi, estão perguntando cadê eu. A Ju veio dar um oi pra vocês. Oi, gente. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô atendendo o pessoal da live de vendas de sexta-feira, tá? Tô lá no computador, acordei 5h30, atendi até as 9, fui pra aula. Bateu os pés, bateu. Chegamos 1h30, aí descansei um pouquinho, vou atender... Depois eu vou fazer almoço, que ainda não rolou nessa casa. Aí ela falou, amor, já não faz uma livezinha lá com o pessoal? Eu falei, vou falar sobre as cochonilhas. A turma fica com saudade, cochonilha é importante. Olha o que tá fazendo com a minha planta, tá Devoration. Mas ó, vou ensinar uma coisa bacana. Fica até o final que vocês vão gostar, tá?
Fica aí, espera, vocês vão gostar de todos os meios. Olha o avião. De todos os meios que eu usei, eu achei esse bem bacana. Dá um bom resultado. Tá passando um helicóptero. Um barulhento. Deixa ele passar, pessoal. É daqueles pretos. Boa live, meus amores. Beijo. Tchau, meu amor. Tchau. Então, pessoal, ó, eu até trouxe uma bonitinha aqui, ó. Esse ano foi o ano do Dendrobium, né? Ah, olha lá, ó. Vou pôr aqui na frente pra vocês verem. Olha lá, ó. Olha a haste floral desse Dendrobium. É um Dendrobium lindo. A Ju replantou ele. Ela pegou, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ela pegou, tirou do vasinho, não mexeu muito e completou com substrato. Ela completou com casca de pinos e carvão. Oh, perdão. Mas Denfal também é um Dendrobium, né? É um Denfal, tá, pessoal? Plantinha bacana. Todos os Dendrobiums, pessoal, eu noto assim, ele não gosta que mexa muito na estrutura das raízes dele, não. Parece que tá tudo morta, mas se você mexe muito, ele sente e o replantio dele é meio chatinho. Então, eu procuro fazer igual a Ju fez. Tira o vasinho, coloca o amarro na árvore, coloca em outro vaso um pouquinho maior, põe substrato drenado, ele gosta de substrato drenado. É uma das plantas, é uma das poucas plantas que gostam de chip de coco. Então, se você quiser experimentar chip de coco para Dendrobium, funciona bem. Bom, vamos voltar aqui às cochonilhas, as nossas praguinhas. Vamos lá, ó, vamos olhar de novo. Espero que vocês consigam ver bem. Ela está bem atacada toda a planta. Pessoal, como eu estava falando para vocês, como eles têm essa proteção, toda vez que você vai lá e aplica o inseticida, certo? Você pode, qualquer inseticida de boa qualidade vai fazer um efeito semelhante, ou seja, pouco efeito. Mas, Márcio, como é que eu mato a cochonilha? Já usei mata-cochonilha, já passei inseticida, já passei acaricida, já passei tudo quanto é tipo de veneno, não mata. Eu mesmo tive uma planta, que até foi interessante. Eu tinha uma planta num cachepô de madeira e ela pegou cochonilha. Gente, eu me bati com essa planta, lavei, tirei os bichinhos, limpei, passei inseticida, passei acaricida. Olha, eu acho que eu fiquei lutando com essa planta quase um ano para poder acabar com a cochonilha dela. E falei, mas não é possível. Eu passava, limpava, passava inseticida, voltava a cochonilha. Aí eu fui aprendendo, converso com um, converso com outro, blá, blá. Aí cheguei a uma ideia bacana, tá? Então, qual é a ideia, pessoal? Nós vamos usar uma coisa que todo mundo tem em casa. Pessoal, detergente. Márcio, detergente funciona? Funciona. Existem várias receitas, inclusive existem receitas divulgadas pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Agricultura, tá? Vamos supor, que estuda e que dá conselhos a respeito do que você pode utilizar na agricultura. Então, eles recomendam detergente, sabão para controle de pragas. Então, a maneira de usar que são diversas. A Ju já ensinou várias receitas, mas eu gostei muito dessa maneira de utilizar. Então, como é que nós vamos usar? Pessoal, pulverizadorzinho com água, certo? Coloca um tanto. Tem pessoa que manda pôr 5 gotas por litro, tem pessoa que manda pôr 10 gotas, tem pessoa que... Então, eu descobri o seguinte, pessoal. Um bom tanto. Eu cheguei a alguma coisa como uma colher dessas de sobremesa média ou uma de sopa pequena por 1 litro d'água. É uma boa quantidade, tá? Fica... Com a hora que você balança, você vê que tem umas espuminhas. Eu preciso dessa água. Você tem que sentir quando você passar na mão que ela tem uma espuminha. Certo? Eu acho que eu posso pôr mais um pouquinho. Acho que eu pus pouco. Vou pôr mais um pouquinho. Tá? Ó, mas lá dentro já tá a espuma. É isso que eu preciso. Eu preciso do detergente agindo. Ok? Bom, pessoal, tá aqui.
Por que o detergente, pessoal? O que o detergente vai fazer? Vocês lembram quando nós tivemos o vírus da nossa famosa coronavírus, que o pessoal falava que o detergente eliminava o vírus que estava na nossa mão? Foi recomendado para a gente passar detergente em tudo, lavar as mãos, manter as coisas limpas. Por quê? Porque o detergente tem a característica de quebrar a proteção desses organismos, tá? Ele quebra essa camada de proteção das nossas cochonilhas. Então, o que você vai fazer, pessoal? Ó, simples. Opa, eu tranquei aqui. Deixa eu abrir. Isso, olha lá. Pessoal, simples. Você vai pulverizar, bem pulverizado, todas as cochonilhas que você encontrar. Uma boa lavada, certo? Bem passado. Para que a gente quer isso? A gente quer que esse detergente entre em contato com a cochonilha e quebre essa proteção que ela tem contra os líquidos. O detergente tem essa capacidade, ele vai lá e quebra as moléculas de proteção, certo? É como se essa proteção fosse uma gordura. O detergente quebra as moléculas de gordura. E, consequentemente, esse inseto, esse bichinho, fica desprotegido. Então, a ideia é justamente isso, é que você passe o detergente, tá? Bem passado e deixe secar. O segredo está justamente nisso. Por quê? A hora que ele secar, toda a proteção da minha cochonilha vai estar quebrada. Ela vai estar desprotegida, certo? E aí você vai fazer o quê? Depois que ela estiver desprotegida, aí você vem e aplica o inseticida. Então, não adianta eu passar inseticida antes e não adianta eu pôr o inseticida aqui, tá? Por quê? Porque eu preciso que o sabão, que o detergente, faça o trabalho dele, que é o quê? É a remoção da proteção da cochonilha. Após a remoção da proteção, a hora que secou, aí eu venho e aplico o inseticida. Aí ele se torna extremamente eficiente, tá? Então, essa é a nossa dica. Você vai pegar o teu vaso que tem cochonilha. Outra coisa, pessoal, a cochonilha nem sempre está só aqui, ela pode estar espalhada. Então, você vai fazer uma boa aplicação. Não vai fazer mal para a planta. Então, você vai pegar todo o seu vasinho, tá? Vai dar uma boa passada em tudo. Para quê? Nós vamos fazer a famosa limpeza. Bem limpinho. Passa próximo à terra também, passa na beirada do vaso. Onde você possa imaginar que possa ter uma cochonilha escondida, você vai passar. Ok? Então agora nós vamos deixar o nosso vaso quieto. E daqui umas 2 horas, 3 horas, quando a gente realmente perceber que o vaso secou, aí você vai vir passar uma camada de inseticida. Aí sim o inseticida vai fazer o efeito dele. Bom, essa é a dica 1. Dica 2. A cochonilha é um bichinho. A gente tem que entender o seguinte, aqui nós podemos ter insetos adultos, insetos jovens e também como é que é a reprodução dele. Eu não sei. Então, o que a gente tem que fazer? Daqui 2, 3 dias eu tenho que repetir isso aqui. Tá? Então, minha indicação para você, passa hoje, nós passamos agora, espera secar, final da tarde, quando não tiver mais calor, passamos o inseticida, vai estar sequinho. Daqui 2 ou 3 dias, repete isso, passa de novo o detergente, deixa secar, repete inseticida, passa mais 3 dias, repete novamente. Pessoal, pelo menos 3 vezes, tá? Por quê? Porque o danado desse bichinho, essa praguinha, a cochonilha, ela é terrível da gente acabar com ela.
Todo mundo sabe disso. Eu acho que é talvez a praguinha mais recorrente que todo mundo tem dificuldade para acabar. Então, faz isso, tá? Tenta encontrar todos os vasos que você tem na sua casa que possam ter cochonilhas, faz uma limpeza no ambiente todo. Aqui em casa eu fiz isso, eu comecei a fazer isso tem acho que uns 20 dias. Fiz uma vez, fiz duas, aí teve vaso que voltou, teve vaso que acabou. Fui fazendo, fui repetindo, teve vaso que eu repeti 4 vezes, tá? Tem essas plantinhas aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou girar aqui, ó. Esta plantinha aqui, ó, tá? Eu não sei, quem sabe o nome dela, Zé Aju, eu não sei. Mas eu tenho uma aqui atrás que pega sol, claridade. Eu tenho uma na frente de casa que não pega muita luz. As cochonilhas amam ela de paixão. Fica branquinha a planta. Eu fiz esse procedimento, olha, sumiu, desapareceu. Tem uns branquinhos lá ainda, mas esse branquinho é o resto da cera, não tem mais cochonilha. E eu estou acompanhando ver se ela volta, mas o que eu notei foi assim, talvez o combate mais eficiente que eu fiz até hoje foi esse. Por isso que eu trouxe para vocês. Eu tinha algumas plantinhas, algumas orquídeas também, estava com essa dificuldade, fiz, foi muito bacana. Então, pessoal, dica simples, fácil, faz em casa. Vocês vão ver que as cochonilhas, ó, elas até mudam um pouquinho de cor. Elas ficam, dá a impressão que sai alguma coisa que tirava por cima dela. Mas se você passar o dedo, ó, ela tá grudadinha lá, tá? Você vê que ela tá bem fixada na planta. Experimenta aí, testa, tenho certeza que você vai gostar desse método. É um método simples, fácil. Normalmente a gente tem isso em casa, né? O detergente já tem. E o inseticida sempre a gente tem alguma coisa, tá? Experimenta, passa, tem bom resultado, tá? Bom, pessoal, espero que todos tenham